Tem duas visões muito comuns sobre altas habilidades e superdotação. A primeira visão é de que altas habilidades e superdotação é uma vantagem incrível, que essas pessoas aprendem rápido a fazer tudo e que elas vão bem em tudo que é tipo de tarefa sobre todo o domínio possível. A segunda coisa sobre superdotação e altas habilidades mais comum é que essas pessoas são atormentadas pela sua intensidade, pela sua profundidade, e muita gente diz que elas vão ter mais dificuldade de fazer uma grande série de coisas do que pessoas comuns, do que pessoas típicas. Então tudo se resume a essas duas visões equivocadas. Ou é uma grande bênção, ou é uma grande maldição. Então fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te explicar do que verdadeiramente se trata essa condição, por que você tem sentido, percebido e vivido dessa forma como você tem vivido, e qual é a solução para você superar essas disfuncionalidades que vêm dessa condição e aproveitar a verdadeira capacidade que ela traz. E você vai entender por que isso aqui que a gente está fazendo é um chamado para você, para o teu filho ou para qualquer pessoa que orbite em volta desse assunto de altas habilidades e superdotação. Qual que é essa ideia da nova era? A nova era é o seguinte: existiram várias revoluções que o ser humano passou durante a história, e essas revoluções sempre foram relacionadas ao domínio de alguma coisa muito valiosa e muito importante. A primeira delas foi o domínio do fogo, onde você conseguiu cozinhar os alimentos, obter muito mais caloria, muito mais rápido e se defender de animais. A segunda revolução foi o domínio da escrita, onde você conseguiu armazenar, dominar e transmitir a informação e os dados de uma maneira muito melhor do que conhecimento oral que se perdia quando você morria. E essa foi a segunda revolução, o domínio das informações. Só que hoje as informações têm de sobra e a gente está dominando outra coisa. Então a terceira revolução está acontecendo exatamente agora, nesse momento. O ser humano conseguiu copiar, entender e copiar a inteligência humana, né? Copiar a inteligência humana, entender como ela funciona, e agora a gente tem a inteligência artificial. E isso vai mudar extremamente o mundo, vai mudar extremamente a cultura e vai mudar o modo como você vive. O que tem a ver isso com o meu trabalho e com você? Que as pessoas que têm superdotação, elas têm uma velocidade de aprendizagem gigantesca, uma criatividade grande, elas armazenam grandes quantidades de informações e elas conseguem fazer assimilações, elas conseguem ser polimatas, dominar diversos assuntos. As máquinas vão acabar fazendo coisas que hoje a gente faz e considera enfadonha, repetitiva, mecânica. Muitas pessoas vão ficar sem emprego, e aí eu preciso que você entenda como que você funciona, porque a gente vai ser cada vez mais fundamental, tanto para entender para onde as coisas estão indo, tanto para você conseguir aproveitar essas oportunidades, porque essas pessoas que têm criatividade e aprendizagem acelerada vão dominar dentro disso aí, dentro desse novo mundo, e também para ajudar as pessoas que não têm capacidade cognitiva ampla e profunda e velocidade de aprendizagem para acompanhar tudo isso. Então você vai ser uma das pessoas que vai se beneficiar com essa onda, e você pode estar pensando aí, um monte de gente não vai ter emprego. Exatamente, e esses empregos vão ser criados. E quem que cria? Exatamente, pessoas que nem você, pessoas que são criativas e que entendem os contextos. Então você vai ser uma pessoa que vai aproveitar tudo isso e que vai ajudar as pessoas que não conseguem se adaptar a esse novo mundo. E aí você pode perguntar assim, mas eu não tenho certeza se eu sou superdotado, eu não me acho inteligente, e todo esse papo que pode surgir na tua cabeça. Acontece que eu já passei por tudo isso e isso é uma questão normal. A questão é o seguinte: você é uma pessoa que aprende rápido, você é uma pessoa que é intensa, você é uma pessoa que hiperlinka os conhecimentos, você é uma pessoa que sente que o mundo tem que te oferecer mais conteúdo, mais velocidade, mais rapidez, mais contexto. Se você entende que o mundo deveria ser assim, é exatamente para essas pessoas que eu tô falando. Eu não tô falando para as pessoas que têm um laudo, que já tem uma testagem ou que tem certeza que tem superdotação. Tô falando para as pessoas que sentem ou que sabem que elas têm um potencial de desenvolvimento, que é muito diferente de você ter certeza desse potencial. Se você sente que você se encaixa nessas características que a gente sempre aborda e você sente que você tem um potencial subaproveitado, é exatamente para você que eu tô falando. Tudo isso que eu falei para você, essas pessoas que movem, para mim são as bolas brancas do jogo de sinuca. Quando você quer acertar uma bola, para você marcar o ponto, você não pode movimentar a bola colorida. As bolas coloridas são essas pessoas que não criam, essas pessoas que não inventam e que não assimilam tanto conhecimento, que geralmente não são as pessoas que criam movimentos, e são justamente as pessoas que te criticam, que não te entendem. Então a gente vai fazer o quê? A gente não vai responder elas da mesma forma, com crítica, julgamento. A gente vai responder de uma maneira responsável, se desenvolvendo e assumindo o compromisso de desenvolver a nossa mente e atingir todo o potencial que a gente tem e que o mundo precisa. Então você é responsável por mudar você próprio primeiro e depois ajudar essas pessoas a se adaptarem nesse mundo cada vez mais veloz e complexo, que elas talvez não tenham capacidade de se adaptar
tratar. Então o que acontece? Eu fiz um curso sobre altas habilidades e superdotação, ajudei muitas pessoas, porque lá atrás eu descobri essa condição sozinho, quase que por acaso. Alguns vídeos viralizaram, as pessoas vieram pedir ajuda e eu me neguei por meses a assumir essa missão, essa bronca, que é ensinar superdotados a lidar com essas condições. Eu precisava estudar muito, eu precisava catar muito conhecimento e eu precisava passar pela maior dificuldade que eu tinha, que era a autoestima. Como que eu, que não me acho inteligente, vou conversar com pessoas que são inteligentes, que têm uma condição que carrega uma inteligência grande e vou ensinar alguma coisa para elas. Eu passei por tudo isso, consegui fazer esse curso, ajudei milhares de pessoas, a gente chegou a quase 3.000 alunos, só que eu percebi que esses alunos, apesar de mudar a vida deles, mudar a história deles, a forma como eles se viam, a forma como eles se tratavam, entender os funcionamentos, eu percebi que eles não conseguiam a coisa mais importante para eles e para suprir todas as lacunas, que é um ambiente adequado onde você tem apoio, suporte e onde você tem pessoas. Eu percebi que a maior dificuldade do superdotado não vinha, como eu achei lá no passado, da própria condição. Eu percebi que as disfunções maiores do superdotado se tratavam de desencaixes no mundo, na sociedade, na família, e se tratavam de ele não ter apoio, de ele não ter pessoas com quem ele pudesse conversar, validar, se sentir pertencente e se sentir seguro. Então por isso eu comecei a pensar, essa nova era lá fora suscita uma nova era aqui dentro também, para mim e dentro para os alunos. Então eu resolvi mudar toda a forma como eu trabalho para te ajudar. Por isso, eu decidi desenvolver, depois de coletar diversas peças de diversos pedidos e diversas solicitações de ajuda de todos os alunos e seguidores, um polo de desenvolvimento de superdotados e de profissionais que querem atuar nisso. Por isso, eu resolvi criar a Academia da 20. O superdotado pode ser visto pelas pessoas lá fora como uma pessoa com extrema facilidade em fazer tudo, mas acontece que pela nossa intensidade e complexidade, a gente acaba sendo uma das populações mais vulneráveis de todas. Percebi que a nossa única chance é se a gente tem um ambiente seguro, se a gente está unido, se a gente consegue fazer as coisas em grupo. Muitas pessoas que estão aqui têm amigos ou famílias ou estão em ambientes tóxicos e disfuncionais e apesar delas saberem como lidar com essas coisas, elas não conseguem lidar sozinhas. A gente precisa se unir porque a gente sempre fez tudo sozinho. A gente precisa se sentir pertencente a algum lugar porque a gente sempre se sentiu deslocado e inadequado. A gente precisa de pessoas com o mesmo nível de profundidade, de intensidade e de curiosidade. Caso contrário, a gente vai sempre continuar se sentindo estranho, mesmo sabendo que isso é normal. E para quem que é essa Academia da 20? Ela é para todo mundo que orbita esse ecossistema HSD. Para os pais que sabem que o filho é HSD, para os pais que não sabem ainda e querem descobrir, para aqueles pais que descobriram, mas não sabem como apoiar esses filhos, para professores, para psicólogos, para psiquiatras, para profissionais da saúde que querem ajudar essas pessoas, que querem entender e trabalhar com essa população, para você que é um adulto e descobriu isso agora e não sabe como lidar, para você que não sabe se tem ou se não tem a condição, para você que já tem certeza de que tem, para todo mundo que orbita esse sistema e que se interessa por esse assunto, quer entender o funcionamento, a identificação, o desenvolvimento desses sujeitos, como apoiar, como desenvolver e como saber lidar com as disfuncionalidades dessa condição. Então é para todo mundo que orbita esse sistema, para todo mundo que se interessa por esse assunto da superdotação. Então o que é a Academia da 20? Ela é a materialização dessa nova era, do meu trabalho e essa nova era social, econômica e cultural que a gente vai viver. É um lugar que vai responder essa nova era e que vai responder a todas essas mudanças. A Academia da 20 é o lugar ideal para você que quer entender essa condição e como desenvolver essa condição. Então o que a Academia da 20 vai poder fazer por você e vai te proporcionar? Ela vai te proporcionar aquilo que a gente chama de o ideal. Então o que é esse ideal? O I do ideal é de identificar. Você vai aprender a identificar essa condição em você ou em alguém e você vai aprender como que você faz essa identificação, essa confirmação. Você vai entender os diagnósticos diferenciais, enfim. E se você quer fazer isso de uma forma formal, técnica, você vai entender também como que você pode fazer isso e você vai encontrar profissionais lá dentro da academia que vão poder fazer isso por você. Então você vai aprender a identificar e você vai poder também contratar alguém que te ajude a identificar. Esse é o I. O D é o D de desenvolver. Então
Então a academia vai fornecer espaço para que você se desenvolva. Conteúdo, material, aula, interações. Ela vai te mostrar o caminho para você desenvolver as tuas capacidades e para você superar as tuas disfuncionalidades. Você que é pai e quer entender como desenvolver uma criança da forma correta, respeitando o jeito dela, você vai entender e vai saber como fazer isso lá dentro da comunidade. E você que quer aplicar isso para você mesmo, ou para algum paciente, ou para algum aluno, vai entender qual que é o caminho correto de você desenvolver essas pessoas, respeitando as condições da superdotação. E você que é um adulto, que já sabe da condição, ou que quer entender como que ela funciona, e precisa de conhecimento, de suporte de pessoas, para você saber como que você tem que se desenvolver, para você ter ajuda nisso, e para você ter materiais que te ensinam a fazer esse desenvolvimento correto, você vai conseguir fazer isso lá dentro. Esse é o D. O E do ideal é o E de estimular. Então a gente vai te estimular, a gente vai te jogar conteúdos lá dentro, a gente vai trazer conteúdos que talvez pela primeira vez você entenda que são conteúdos adequados para você, para o teu jeito de funcionamento. Então a gente não vai trabalhar com aquela história que trabalham lá fora de frear o desenvolvimento. A gente vai estimular ao máximo as tuas capacidades lá dentro. Então o estímulo faz com que você pare de desperdiçar energia à toa e comece a gerar desempenho. Faz com que você pare de sofrer com essa condição e comece a aproveitar as potencialidades dela. Esse é o E do ideal. E o A é o A de apoiar. A gente precisa de pessoas que apoiem os superdotados no sentido profissional. Então a Academia da 20 vai reunir profissionais de todas as esferas, de todos os níveis que são interessados nesse assunto e que querem te ajudar a se desenvolver. Eu entendi que as pessoas com superdotação não podem estar sozinhas e elas precisam muito de outras pessoas para conseguir se validarem, para conseguir conversarem, mas também elas precisam de profissionais que são altamente capacitados em entender essa condição. Então a gente vai reunir essas pessoas lá dentro. O apoio é muito importante porque é essa condição de isolamento que acaba piorando um dos problemas maiores do superdotado, que é essa assincronia, onde o cognitivo dele funciona muito rápido, com muita aceleração, e o emocional dele não se desenvolve, e com isso o social dele também fica prejudicado. Então esse apoio é essa comunidade de pessoas engajadas em torno disso, querendo se ajudar, e essas pessoas que são profissionais, que são psicólogos, psiquiatras, professores, enfim, todo mundo que orbitar esse sistema e quiser entender melhor essa condição e também aproveitar toda essa onda, porque a gente está revelando uma fatia gigantesca de mercado que todos esses profissionais da saúde não estão conseguindo ajudar porque não sabem sobre essa condição. Então é natural que essas pessoas vão se voltar para dentro da comunidade e vão ver ali uma oportunidade grande delas conseguirem atender muitas pessoas e ajudarem muitas pessoas. E o L do nosso ideal é o L de libertar, porque você vai se sentir livre lá dentro pela primeira vez. Você não vai precisar fingir gostar de coisas que você não gosta, você não vai precisar fingir que você não sabe as coisas que você sabe. Então pela primeira vez talvez você vai parar de se cobrar, vai parar de maquiar aquilo que você sente e você vai parar de se reformular de formas artificiais para poder se encaixar. Lá você não vai precisar se encaixar. A comunidade vai receber você do jeito que você é. Então lá é um espaço para você ser quem você é, do jeito que você é, e você vai ser entendido profundamente pelas pessoas, porque elas vão ser muito parecidas com você lá dentro. E para você que é pai ou profissional que quer ajudar alguma criança ou alguma outra pessoa que tem superdotação, vai ser uma liberdade também, porque o meu filho, por exemplo, ele tá livre de tudo aquilo que eu passei, de todo aquele estresse, de toda aquela dor, de todo aquele caminho longo e perdido de achar que tá inadequado, que é errado, que é maluco, que é esquisito, que é estranho. Você vai poder libertar o teu paciente, o teu aluno ou o teu filho dessa condição de isolamento. Você vai poder liberar ele para ser quem ele é. Como que a Academia da 20 vai te entregar tudo isso, vai te entregar esse ideal e como que isso vai funcionar na prática? A gente vai fazer isso através dos nossos 3 pilares, que é a aprendizagem, o relacionamento e o suporte. A aprendizagem vai funcionar da seguinte forma: a gente vai ter lá um curso que vai ser o curso que vai condensar todo o meu conhecimento sobre altas habilidades e superdotação. Vai se chamar a Trilha HSD. Então esse curso vai ter 3 módulos. O primeiro módulo é a descoberta, que vai falar da identificação, da descoberta da condição, como que você confirma, como que você faz as testagens, avaliações, diagnósticos, tudo isso, e como que você reconhece a superdotação. Então, o que é a superdotação, como funciona, como que eu sei se eu tenho ou não, tudo no módulo 1. O módulo 2 se chama a jornada, e é sobre toda a jornada que o superdotado trilha em busca de autoconhecimento, em busca de superação das suas dificuldades, das suas disfuncionalidades e também de como liberar o potencial dele. Então, o perfeccionismo, a autoexigência, todas aquelas questões que você já está careca de saber, que você sofre, todas essas questões vão ser elucidadas lá no segundo módulo, a jornada. E o terceiro módulo é para a pessoa que
já entendeu a condição e já passou por essa jornada, ou está passando, mas ela ainda tem esses problemas de identidade. Então esse terceiro módulo é o renascer, onde você vai recriar quem você é e você vai entender como que você realmente é, tirar essa máscara que você construiu de identidade. E esse é a trilha HSD. E o mesmo curso Trilha HSD vai ser gravado para crianças. Então você vai ter lá, se você é um pai, se você é uma pessoa que trabalha com crianças, você vai ter esse mesmo curso, só que numa versão reduzida, com a linguagem adequada daí para crianças. Então você vai poder assistir os dois cursos. Todo o conhecimento vai se centralizar no curso A Trilha HSD, mas você vai poder consultar esse mini curso que é específico para você entender como que uma criança HSD funciona. Além disso, a gente vai colocar outras aulas lá, conforme o tempo vai passando e a gente acha importante colocar. O segundo pilar é o pilar de relacionamento. Então você vai ter um espaço para se conectar com outros superdotados, para se conectar com profissionais que trabalham com essa condição e para se conectar comigo, porque a gente vai estar online a cada 15 dias no encontro no Zoom. Então eu quero fazer essa proximidade para conhecer bem vocês e para entender qual que é a tua necessidade e para a gente se ajudar lá dentro a cada 15 dias no Zoom. Esses encontros vão ficar gravados e todo mundo vai poder assistir quando não puder participar. E o outro pilar é o suporte, que a gente já tratou aqui antes, que é você ter o suporte tanto meu, da minha equipe, dos outros membros e das pessoas que estão lá para ajudar superdotados e para trabalhar com essa condição. Então você vai ter esse apoio profissional e esse apoio fraternal entre as pessoas que estão lá dentro. Além disso, a gente quer fomentar negócios entre vocês, a gente quer que vocês façam negócios, que vocês consigam contratar um superdotado para trabalhar na empresa de vocês, ou se você é superdotado e precisa trabalhar para alguém e nunca consegue se encaixar, a gente quer que você consiga fazer isso lá dentro e a gente vai fomentar isso da melhor maneira possível, incentivando que as pessoas façam esse tipo de encontro profissional lá dentro. Então, quanto que vai custar entrar para a Academia da 20 e fazer parte de todo esse processo, de toda essa revolução? A primeira pergunta que eu te faço é: quanto que vale pela primeira vez você entender as tuas emoções em profundidade, parar de se frear? Quanto que vale você se conectar com outras pessoas que querem o mesmo que você e ter um ambiente seguro para isso? Quanto que vale você ter contato com pessoas parecidas com você, com os mesmos objetivos e com os mesmos problemas? Talvez você não consiga precificar isso. Eu concordo com você, mas a gente vai precisar trabalhar com alguns números. Então eu vou te falar sobre algumas outras formas que a gente tem lá fora de ajudar você, que não é a Academia da 20 e que não entram nessa oportunidade. A gente tem um teste genético com uma geneticista que chama Neurogen, que custa R$9.000. Você faz um sequenciamento de DNA para saber o que você tem que comer, o que você não tem que comer, como que você pode melhorar teu metabolismo e tudo mais. E esse teste custa R$9.000. Além disso, a gente tem uma outra forma de ajudar as pessoas, que é o teste que um psicólogo faz com você e depois elabora um laudo, que são de 5 a 7 sessões de R$500. Em média, R$4.000 você paga para fazer esse teste. Só que essas coisas não te fornecem orientação, não te fornecem suporte, não te fornecem aprendizagem. Essas coisas não te fornecem o ideal, não te fornecem esses 3 pilares que a gente está te oferecendo. Então a gente pensou qual que seria um preço justo para esse espaço e para a quantidade de transformação que ele vai te causar. A gente chegou num valor que é 2.497. Eu sei que muitas pessoas pagariam esse valor, inclusive pagariam muito mais do que isso para ter esse nível de suporte, esse nível de aprendizagem que vai ter lá dentro. Inclusive eu, no passado, se tivesse sido ofertado para mim esse tipo de espaço com aprendizagem, suporte e tudo isso, eu teria comprado sem dúvidas. Só que aí tem um problema. Eu sei que esse valor é um pouco alto para alguns dos alunos, para algumas das pessoas que precisam desse conteúdo e que precisam desse suporte. Então a gente pensou qual que seria o preço mínimo, o valor mínimo viável para manter a qualidade desse produto, para deixar ele ainda com aquela entrega incrível que vai ter e para ser mais acessível. Então o valor que a gente chegou para você acessar hoje mesmo, acessar todos esses benefícios e poder participar é 12 vezes de R$150, 1.497 à vista com desconto. E se você pegar o valor dessa parcela e dividir por 30 dias, você vai descobrir que o valor que você vai pagar por dia para acessar essa comunidade e fazer parte de tudo isso é menos do que R$5 por dia. O que você consegue comprar hoje com R$5? Talvez nem um cafezinho você consegue comprar com R$5, talvez nem uma coxinha. Então você abre mão de algum gasto desnecessário, supérfluo que você faz aí já todo dia e investe isso na tua educação, na tua saúde mental e na conexão com pessoas realmente profundas e intensas que vão realmente te entender pela primeira vez na vida. E a gente tem uma cultura no Brasil que é de não valorizar o investimento que o sujeito tem com a educação. As pessoas ganharam escola de graça, as pessoas se acostumaram a encarar tudo que elas ganharam de graça na escola
muitas vezes até na universidade, como ruim, como uma coisa chata. E o motivo disso pode ser, por exemplo, a má qualidade desses serviços. Só que você que está aqui, você entende o real poder que tem um conhecimento de verdade, um conhecimento sólido. Então você consegue entender o impacto desse valor de quase R$5 por dia para você ter acesso ao melhor conteúdo do país sobre como lidar com os superdotados e como desenvolver essas pessoas. Então, se você parar para pensar, você deixa de fazer um gasto, muitas vezes desnecessário e supérfluo, um cafezinho por dia, e começa a investir em você. Então, você não vai precisar despender dinheiro nenhum, é simplesmente você realocar um dinheiro que você já gasta e já gasta mal, já utiliza mal. E te pergunto uma outra coisa, quanto que você consegue ganhar a mais agora se você descobrisse como se desenvolver da forma certa, como ter o estímulo correto, como ter acesso e network pessoas que pensam como você e muitas vezes que podem oferecer oportunidades para você ou te oferecer a visão delas de como ganhar dinheiro, de como fazer mais dinheiro. Inclusive, você sabe que muitos dos problemas que a gente tem no país e no mundo são devido a pessoas que desvalorizam o poder do conhecimento, a potência que é a informação de qualidade, a potência que é você estar munido de conhecimentos eficazes e de conhecimentos atualizados. Você sabe que a grande maioria das pessoas desvaloriza isso. E é exatamente por isso que a gente tem esse monte de bagunça cultural e política no país. Inclusive, não só com conhecimento, a imensa maioria dos brasileiros desvaloriza, inclusive, o poder das relações, dos ambientes que eles frequentam. Eles não acham, eles não pensam, não sabem que o ambiente que eles frequentam acaba moldando o pensamento deles. Eles não se preocupam com um ambiente que estimula, que enriquece. O que eles querem, na maioria das vezes, é um ambiente que exalta o prazer, que exalta as gratificações instantâneas e momentâneas. E na maioria das vezes é isso que o brasileiro médio acaba buscando. E é por isso que a gente tem um QI tão baixo em média aqui no Brasil comparado com outros países como os Estados Unidos ou China, por exemplo. Então a minha proposta aqui para você não é só você ter acesso ao conhecimento certo, é você ter acesso às pessoas certas. E para você que está assistindo isso até agora aqui, eu vou te dar mais um incentivo para você fazer parte disso. Na verdade, eu vou te dar um presente para você fazer parte disso. Se você se inscrever agora e fazer parte da Academia da Vinci, eu vou te dar de bônus o meu curso inteiro, o Antinatural. O curso Antinatural, ele mapeou todas as tendências humanas, as coisas que são mais fáceis de o ser humano fazer. Todos os vieses de comportamento, todos os vieses de percepção, todos os vieses fisiológicos e mentais. Esse é o caminho natural, é o caminho da manada, é o caminho das pessoas que não pensam, que não refletem e que seguem os outros, seguem a massa, simplesmente porque tem muita gente indo para aquele lugar. E esse é o caminho das pessoas que não ganham muito bem, que não têm relações de qualidade, que não acumulam conhecimento, e as pessoas acabam normalizando isso, perdendo a sensibilidade com quão anormal isso é. O Antinatural te ensina a entender esse caminho ruim, visualizar esse caminho ruim, mapear esse caminho ruim e evitar esse caminho ruim, partindo para um outro caminho, que é o caminho dos antinaturais, das pessoas que escolhem trilhar seu próprio caminho, com autonomia, com senso crítico e desenvolvendo o seu caráter para não ir junto com a manada só porque a manada está indo para algum lugar. São as pessoas que trilham o seu próprio caminho, que descobrem a sua autenticidade, encontram significado na vida e que tentam superar sempre essas tendências naturais. O ser humano está sempre brigando com essa naturalidade e o Antinatural vai te dar esse caminho, vai te dar as ferramentas para você construir essa força, essa antinaturalidade. Esse é o caminho dos grandes filósofos, das grandes personalidades, dos grandes artistas. Todo ser humano que fez algo grande, ele foi um antinatural. Ele não seguiu a manada, ele seguiu o seu instinto de aprendizado, o seu instinto de curiosidade, o seu instinto de significado e ele sobrepujou essas forças naturais do corpo e da mente e também da sociedade. Então, recapitulando, o que você vai levar se você aproveitar essa oportunidade agora? Você vai levar o teu acesso imediato à Academia da Vinci, onde você tem lá aprendizagem, suporte e relacionamento. Vários cursos, várias trilhas para você entender o que fazer com a superdotação, como orientar essas pessoas, como se orientar, como superar essas problemáticas da superdotação esquecida, da superdotação que não foi vista e desenvolvida. Você vai ganhar esse acesso a essas pessoas incríveis que já estão lá dentro, se relacionando, se conhecendo, fazendo negócio, trocando ideias, postando seus conhecimentos lá dentro, acesso a mim com as minhas lives quinzenais, onde eu vou trocar ideias com os alunos, e esse suporte profissional, esse suporte entre os membros, essa fraternidade de pessoas que sempre se sentiram estranhas e que pela primeira vez estão lá se sentindo validadas e se sentindo normais dentro da sua atipicidade. Ou seja, estão entendendo que essa estranheza, essa esquisitice que eles sempre acharam que era só
só deles, não é só deles, e que é característica de uma condição que tem muita gente que é assim. Então essas pessoas se aliviam lá dentro. Inclusive, se você precisar de outros profissionais, a gente já tem vários profissionais lá dentro que sabem lidar com essa condição. Digamos que você precise de um profissional para fazer terapia com você ou para teu filho, você precisa de uma testagem, de uma avaliação psicológica com um laudo, você precisa de um teste genético, você precisa melhorar teu metabolismo, você precisa de terapia, ou você é uma pessoa que quer trabalhar com isso, você vai ter acesso a esses profissionais que estão lá e que são membros da comunidade, assim como você vai ter acesso também aos meus profissionais da minha clínica, que podem te prestar serviços como terapia, como testagem, como laudos, como teste genético. Então, sempre que a gente abrir vaga para esses processos, porque são processos que carecem de profissional, e sempre que a gente abre vaga, lota muito rápido, eu sempre vou dar prioridade aos membros dessa comunidade. Então, sempre vai ser lá que a gente vai divulgar as vagas de terapia, as vagas de testagem, as vagas de qualquer serviço, de qualquer profissional que eu tenha plugado dentro da minha clínica. Também, como eu disse, você vai receber acesso a esse curso extraordinário que foi o curso Antinatural. Quando eu lancei, eu vendi só ele a R$600. Você vai levar esse curso sem pagar mais nada. E para ter isso tudo, todo esse nível de acesso, aprendizagem e suporte, você vai pagar apenas 12 vezes de R$150. Clicando aqui nesse botão aqui embaixo do vídeo, nessa página. Então, agora que eu já te expliquei isso tudo, você já entendeu quão sério você precisa levar essa condição de altas habilidades e superdotação, para você que é adulto e está descobrindo isso, para o teu paciente, para o teu aluno ou para o teu filho. Então eu fiz tudo o que eu podia por você e agora você tem 3 caminhos. O primeiro caminho é você sair dessa página, ir para a vida lá fora, tentar viver a tua vida como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse descoberto tudo isso, sem mudar nada, sem fazer nenhuma mudança e continuar sofrendo todas essas dificuldades de toda essa intensidade que essa condição causa em você, no teu filho ou nos teus alunos. O segundo caminho é você sair dessa página e tentar entender tudo isso sozinho, tentar baixar esses artigos científicos incrivelmente difíceis de ler, onde você baixa um artigo em inglês e às vezes tem que baixar outros 20 para poder entender esse um e acumular centenas de horas de terapia, centenas de horas de orientação, centenas de horas de conversas com pessoas superdotadas para poder entender todos esses enigmas, elaborar essas ferramentas, juntar tudo isso, agrupar e fornecer isso tudo para você mesmo ou para alguém que você quer ajudar. E a terceira opção é você aproveitar toda essa oportunidade que você está tendo aqui, aproveitar toda essa minha experiência de centenas de pessoas atendidas, de mais de 2.000 alunos ajudados e entrar agora nesse espaço revolucionário que vai transformar completamente a vida e aproveitar também o poder do grupo, o poder de estar conectado com essas pessoas, com pessoas com interesses semelhantes, que te entendem, que não te julgam, que vão fazer você se sentir pela primeira vez, talvez na vida, livre, realmente se sentindo você e se permitindo ser você mesmo. E aí é só você clicar no botãozinho aqui embaixo, fazer a tua inscrição logo e eu te espero lá dentro da comunidade com todos os nossos membros. Clica aqui e vai lá agora.